Boa noite, povo de Deus. Para que não haja especulação, o culpado disso foi o Bruno, viu? Mas eu já dei o castigo merecido para ele, pode ficar tranquilo. Mas nós estamos aqui, mais uma vez, para nosso culto de quarta-feira, embora distantes, mas unidos em um só espírito. E o nosso desejo é que nesta noite, a exemplo de tantas outras, nós sejamos abençoados e agraciados pela palavra. Nós temos aliás hoje conosco o nosso amado irmão Lucir, lá de Guarapari, a quem nós desde já agradecemos por ter aceitado o convite para estar conosco. E vai ser muito bom, com certeza. E queremos também informar aos irmãos, reiterar, aliás, o nosso aviso sobre as ofertas de amor. Então, aqueles irmãos que estão em dificuldade ou estão sabendo de algum outro irmão que está com dificuldade, nos comunique, por favor. Nós temos nesse momento exatamente uma verba reservada para esse fim. Então, os irmãos não se sintam constrangidos. Ou, se porventura sentir-se constrangido, comunique com algum outro irmão que você tenha mais liberdade para que nós sejamos inteirados disso e possamos juntos compartilhar desse momento. E queremos também avisar aos amados irmãos da igreja que no próximo domingo, às 19 horas, estará conosco o nosso irmão Júnior Junqueira, lá de Uberlândia. Então, ele estará falando conosco no domingo à noite. Então, estejamos todos prontos para ouvi-lo também, a exemplo daquilo que nós temos sido agraciados durante esses dias, tá bom? E conforme foi postado já no grupo da igreja, nossa irmã Denise está bem, o Zezinho está assintomático. Continuamos orando pelo Abrilac, que nós temos 3 pessoas lá positivadas. Vamos continuar orando então por aquela entidade. Então nós vamos ouvir nessa noite o nosso irmão Lucir, tanto cantando como pregando. Então nós queremos, meu amado, externar os nossos agradecimentos a você. Sinta-se em sua casa, embora a 900 quilômetros, mas sinta abraçado por toda a igreja. E você, a partir de agora, então, nós vamos orar. E você tem liberdade para cantar e trazer a palavra do nosso Deus aos nossos corações. Então eu vou pedir para o Misael fazer essa primeira oração para nós, tá bom? Vamos orar. Pai amado, nós queremos agradecer ao Senhor, primeiramente, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Sabemos que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, apesar dos momentos que nós estamos vivendo, nós temos sentido os teus cuidados sobre cada um de nós. Pedimos, ó Pai, as tuas bênçãos sobre a vida de cada um que está participando dessa conferência, dessa reunião, vamos dizer assim, online, e que nós queremos nessa noite, Pai, ouvir a tua palavra. Amém. Então, desde já nós pedimos as tuas bênçãos sobre o teu servo, Lucir, que o Senhor use o teu servo para trazer a sua mensagem para cada um de nós. Pedimos por ele, pela sua família, que o Senhor abençoe e derrame as suas bênçãos sobre eles. Essa é a nossa oração que nós fazemos no precioso nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Estou aqui. Lucir, é com você, meu irmão. Deus te abençoe. Obrigado, querido. Antes de qualquer outra palavra, eu vou começar logo com essa canção, essa música tão maravilhosa, com uma letra tão motivadora, para que os irmãos sejam abençoados logo de início com essa maravilha que vem do Senhor. Quando ao findar desta vida eu chegar, quando no meu bom repouso eu entrar, quando eu ouvir meu Senhor me saudar,
glória, desponta a aurora, desponta em breve com grande fulgor. Excelsa glória, desponta a aurora eterna, o meu Salvador. Quando em sua glória eu vir meu Senhor e seus remidos nadar-lhe louvor, quando eu mais perto entender seu amor, que glória será para ti. Excelsa glória, desponta a aurora, desponta em breve com grande fulgor. Excelsa glória, desponta a aurora eterna, o meu Salvador. Passada a noite, quando amanhecer, e do bom porto ancorado estiver, quando o bom Cristo Jesus for me ver, que glória será para mim. Excelsa glória, desponta a aurora, desponta em breve com grande fulgor. Excelsa glória, desponta a aurora eterna, o meu Salvador. Eu quero desejar o meu boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, né, a essa sala virtual, onde vamos tirar esse momento para meditar um pouquinho, né, na palavra do Senhor. E sempre tenho dito, né, como nós estamos precisando de coisas boas nesse momento que nós estamos vivendo, né? É tantas notícias ruins, são tantas coisas que têm nos tirado a nossa paz, a nossa tranquilidade. Então, o que nós precisamos realmente é que Deus fale aos nossos corações, fale aos nossos ouvidos. Que coisa boa poder ouvir algo que vem do Senhor. Então, vamos aproveitar bastante esse momento. Eu nunca poderia imaginar que a minha segunda participação com os irmãos aí da Igreja Baeta Neves fosse dessa forma virtual, né? E não foi por falta de convite, nem por falta de carinho dos irmãos, mas as circunstâncias nos levaram a demorar tanto a nos encontrar novamente. Que bom, estamos juntos aqui. E assim que o nosso irmão Gênesis me convidou, né, para ter essa participação, eu
imediatamente, quando nós acabamos de falar por telefone, a minha mente já foi direto em um livro da Bíblia. E o livro que eu fui despertado a dar uma olhada, para falar alguma coisa para vocês, foi o livro do profeta Samuel, no seu primeiro livro, Samuel. Quando eu falo de Samuel, logo, logo vocês já conseguem identificar que nós não estamos falando de uma pessoa qualquer, não é? Nós estamos falando de uma pessoa muito importante, de uma pessoa que teve um registro extraordinário, uma pessoa que teve uma influência muito grande no meio de servos do Senhor que marcaram uma época difícil. Samuel, ele deixou um legado. Samuel, ele não passou simplesmente, mas ele marcou a sua existência com um registro extraordinário, positivamente, para o nosso ensino, para o nosso exemplo. Eu queria que vocês pensassem comigo todo esse contexto, em que Samuel viveu. Na verdade, eu penso que Samuel, quando ele nasceu, ele foi cercado de tantas adversidades que ele tinha tudo para ter seguido um caminho diferente. Não é? Mas há muito tempo atrás eu li de que os grandes homens de Deus, as grandes mulheres de Deus, pessoas que marcaram realmente a sua existência aqui nesse mundo, eles se tornaram grandes porque nunca faltou neles pelo menos 3 virtudes. Uma delas são pessoas que têm visão. A outra virtude é aquelas pessoas que são determinadas. E a outra virtude são aquelas pessoas que conseguem estabelecer nas suas vidas o que é prioridade. E é verdade, não é? Olha bem, visão, determinação e prioridade. Isso não pode faltar na vida daquelas pessoas que querem realmente fazer diferença nesse mundo. Por quê? Porque eu estou falando de visão, não é essa visão física que você consegue enxergar só nessa esfera terrena. Eu estou falando de uma visão muito mais ampliada, que não vê somente o que está aqui, mas é aquele que consegue ver acima e além. Ele consegue ver um pouco mais. Ele consegue levantar, erguer o seu pescoço. Quando eu estou falando de visão, eu estou falando daquelas pessoas que, quando ele quer ver mais, ele fica na ponta dos pés. Ele estica ainda o pescoço, se eleva um pouco mais para poder ver um pouco mais longe. Isso é visão. Eu estou falando também, e quando eu falo dessa visão, eu não estou falando porque dizem que a pior cegueira que existe no ser humano não é aquela cegueira que você não pode ver, mas é aquela cegueira daquelas pessoas que não querem ver. Né? E é por isso, então, que eles nunca se tornam grandes na presença de Deus, porque eles não têm essa visão mais ampliada. É impressionante também o que não pode faltar na nossa vida, e como nunca faltou na vida de Samuel, e isso que fez com que ele vencesse e tivesse escolhido um caminho totalmente de acordo com a vontade do Senhor, é que nunca faltou para ele a determinação. Né? Você nunca vê Samuel se acovardando diante das circunstâncias adversas. Samuel, desde que nasceu, sempre ele enfrentou essa dificuldade. E ele nunca fugiu. Determinação não é só aquele que avança, mas é aquele que nunca retrocede, é aquele que não se intimida, é aquele que tem coragem suficiente de enfrentar, de olhar nos olhos, né? De não olhar para o gigante ou então dos obstáculos e fugir do obstáculo que está diante dele. Samuel foi esse grande homem por isso. E também, uma dessas características que eu falei aqui, que é muito difícil na nossa vida, é nós estabelecermos na nossa agenda, que é
extremamente cheia durante as 24 horas do dia, é estabelecer, é determinar também o que é prioridade. O que é prioridade na sua vida? O que vai ocupando os primeiros lugares desde o momento que você acorda? Quando você acorda pela manhã, você abre os seus olhos, o que é prioridade? O que vem em primeiro lugar? E depois, segundo, terceiro, quarto, quinto, e assim sucessivamente até encerrar o seu dia. Há poucos dias eu vi um depoimento de uma resposta, né, de uma pessoa muito famosa, quando o repórter perguntou para essa pessoa assim, se você tivesse alguma coisa para pedir a Deus, o que é que você pediria? Sabe o que ela respondeu? Ela disse assim, eu queria que Deus me desse mais 1 hora no meu dia. Ou seja, em vez de 24 horas, ela queria ter 25 horas. Então, o repórter, o que estava entrevistando essa pessoa famosa, disse assim, mas você queria mais 1 hora na sua agenda, no seu dia, para quê? O que você faria com essa 1 hora? E ela então disse, eu queria mais 1 hora para me dormir. Ou seja, ela queria ter mais 1 hora para dormir mais, porque ela achava que o tempo que ela tinha não era suficiente para dormir. E eu pensei assim, tantas outras coisas, né, que ela poderia ter falado, que pudesse trazer para nós que estávamos ali curiosos para saber essa resposta, e ela vem com uma resposta tão, né, tão medíocre, tão pequena, diante de outras coisas tão valiosas que ela poderia ter feito. Muito bem. Por que eu gosto muito de falar sobre Samuel? Eu gosto de falar muito sobre ele, pensar sobre ele, porque ele não somente começou bem, mas ele teve sabedoria o suficiente de terminar a sua vida bem. Quando você olha aqui nos primeiros capítulos de Samuel, você vai ver como Samuel cresce, como ele desenvolve. E o seu relacionamento com Deus não começou já depois de mais velho, como eu, por exemplo, que só fui me decidir a Cristo com 23 anos de idade. Não. Samuel começou muito cedo, ele começou menino. Ele começou tão menino que ele não conseguia ainda identificar como era a voz de Deus. Ele ainda não tinha maturidade, ele não tinha ainda experiência de saber discernir entre tantas vozes que existem no mundo, como era a voz de Deus. Não é? E então, depois da terceira vez que Deus o chamou pelo nome, foi que Eli o instruiu a dizer assim, olha, quem está falando com você é o Senhor. Então, quando ele chamá-lo novamente, então você diz, fala, Senhor, porque o teu servo. É assim que começa a vida de Samuel. Mas eu queria também voltar um pouquinho naquela realidade, quando eu disse aqui que Samuel poderia ter seguido um caminho totalmente tortuoso, totalmente contrário ao Senhor, porque os instrumentos que tinha ao seu redor contribuíam para isso. Não é? Como, por exemplo, ele nasce numa época em que o povo de Israel estava completamente corrompido em todas as áreas que você possa imaginar. Espiritualmente, moralmente, socialmente, tudo que você pensar de negativo e de decadência, o povo de Israel estava vivendo. E Samuel nasce dentro desse ambiente, não é? Num mundo totalmente corrompido. Ele nasce assim. Outra coisa mais, nós temos que perceber o lar, a casa de Samuel. Às vezes eu vejo os casais, né, que estão vivendo aí uma vida conturbada, relacionamentos de tantas intrigas, discussões, brigas e aquelas confusões todas, debates acalorados, sem respeito, sem nada. De repente um vira para o outro e fala assim, acho que é melhor a gente ter um filho, porque se nós tivermos um filho, ele pode trazer melhoras para o nosso relacionamento. Certamente você já ouviu isso muitas vezes, não é? Mas eu nunca li nas Escrituras
Eu nunca vi em nenhum lugar que tivesse, de pessoas que tivessem o bom senso, que tivesse sabedoria, que nos desse uma instrução tão absurda como essa. Os nossos filhos, quando eles chegam no nosso lar, eles têm que encontrar um ambiente perfeito para eles. Um ambiente que foi construído, um ambiente cheio de amor, um ambiente onde ele esteja cheio da glória do Senhor. É assim que os nossos filhos têm que chegar. Eles têm que chegar num ambiente onde tenha paz, onde tenha tranquilidade, um ambiente onde se canta louvores ao Senhor, um ambiente onde se ora, um ambiente onde se lê a palavra de Deus. Esse é o ambiente que os nossos filhos têm que chegar. Mas esse não foi o ambiente que Samuel chegou. Não é? Qual foi o ambiente que Samuel chegou? Samuel chegou no ambiente, né, onde a sua mãe seria aquela mãe que viveu a maior parte do seu tempo cheio de amargura no seu coração, cheio de tristeza, uma mulher oprimida, uma mulher discriminada pela sociedade, uma mulher que encarava olhares de acusações como que Deus tivesse amaldiçoado ela para sempre, porque ela era estéril e não podia dar um filho ao seu marido. Assim era a mãe de Samuel. E também os conflitos que existiam naquele lar, como Ana, que seria a mãe de Samuel, não poderia ter filhos, ela era estéril. Isso proporcionou ao seu marido, Eucana, o direito de usurpar ali, né, o que a cultura da época, do lugar onde ele vivia, permitia a bigamia. Então ele teve uma outra mulher paralela à sua, vivendo nesse mesmo ambiente, onde ele teve vários filhos com essa mulher, não é? Porque era extremamente vergonhoso perante a sociedade um judeu, um homem de Israel, não pudesse ter um filho, né? Para que pudesse ser participante da sua herança. Eles acreditavam também que mesmo quando o homem morresse, mas se ele deixasse um filho, ele estava aí perpetuando a sua vida. Não é? Eles acreditavam nisso, que a sua existência se prolongava através do seu filho. E assim, então, esse é o ambiente que Samuel nasce. Mas é maravilhoso pensar que Samuel, muito embora ele nasça aí com esses conflitos todos, mas ele nasce com a bênção do Senhor. Não é? Deus ouviu a oração de Ana. Deus abençoou Ana de tal forma, porque ela abriu e rasgou e derramou a sua alma perante o Senhor. É assim que nós temos que fazer quando nos nossos lares alguns conflitos, algumas coisas ruins, alguns problemas que vêm assolando os nossos relacionamentos. Isso vem trazendo perturbações para a nossa paz que deveria existir dentro do nosso lar. É hora, então, de nós abrirmos o coração para o Senhor. Ana, eu fico pensando que Ana poderia ter resolvido esse problema há muito mais tempo, né? Mas ela esperou tanto tempo, porque todos os anos ela ia até o tabernáculo junto com o seu marido, com a sua família, e certamente com a Penina também. E lá, em vez dela abrir a sua alma para o Senhor, ela voltava para casa trazendo consigo a mesma amargura que ela tinha levado para o tabernáculo. Às vezes é assim. Você abre seu coração para o seu amigo, né? Você derrama sua alma para sua amiga, né? Você fala para os seus colegas lá do colégio, você fala para o seu amigo lá do trabalho. Quantas vezes, né, o marido fala tão mal da esposa para os seus colegas de trabalho, e ainda fala
né, dos defeitos que a sua esposa tem, dos conflitos que ele vive em casa. Quantas vezes também a esposa, quando vai lá no salão fazer o seu cabelo, a sua unha, e ali, então, ela começa a falar e criticar o seu marido, denegrindo a imagem do seu esposo, do pai dos seus filhos, mas, às vezes, para a pessoa certa, ela não fala, que é derramar a sua alma perante o altar do Senhor. Que lição preciosa nós temos aqui. Agora, outra coisa importante, além de tudo isso que eu falei, depois que Samuel ele chega do seu lar, resolvendo aqueles conflitos todos, trazendo paz ao coração de Ana, o que faz? O que essa mulher faz? Esse menino era do Senhor, ele era para o Senhor. Ele não era só do Senhor, não, ele era para o Senhor. Talvez os problemas que a gente vive também com relação aos nossos filhos se devem também a isso, né? Você pensa no seu filho para tudo nessa vida, para ser um médico, para ser um advogado, desgrupa o seu filho para tudo. Eu não quero dizer, eu não quero entrar nos errado ou certo. Mas quando o seu filho nasce, os nossos filhos, a Bíblia diz que eles são heranças. E às vezes nós vamos colher, né, coisas que nós não gostaríamos de colher lá no final, com relação aos nossos filhos, porque nós não fazemos como deveríamos fazer. Mas Ana faz. Ela leva o seu filho para a presença do Senhor e chega lá diante do sacerdote Eli e diz para ele assim: olha, vim trazer o meu filho porque eu prometi ele ao Senhor que ele iria servir o Senhor e eu vim trazer ele. Assim que ele foi desmamado, ela fez isso. Agora, olha o ambiente onde Samuel foi parar. A primeira ideia que nós temos aqui é que ele foi para o lugar certo, ele foi para o tabernáculo. E ali ele estava realmente amparado e seguro. Mas não era tão bem assim. Porque nas mãos do Senhor, realmente, ele estava seguro. Mas ali no tabernáculo, o que estava acontecendo? A Bíblia diz que Eli, que era o responsável por toda aquela ordem, né, por toda aquela parte espiritual, pelos sacrifícios e tudo, ele já era muito idoso, mas ele se tornou também fraco espiritualmente. Ele foi perdendo a força espiritual, ele foi perdendo a sua capacidade, o poder, a unção plena, ele foi perdendo a manifestação de toda a plenitude do Espírito, e dessa forma ele enfraqueceu. E ele então colocou os seus filhos para serem os sacerdotes. E sabe o que é que as pessoas comentavam, que as pessoas falavam, que todos comentavam a respeito dos filhos de Eli? Eles deram o título dos filhos de Eli como os filhos de Belial. Você sabe o que significa isso, querido? Então, eu quero aguçar a sua mente. Filhos de Belial significa filhos do diabo. Isso tudo era por causa dos atos, das atitudes vergonhosas que os filhos de Eli praticavam. E eles continuavam exercendo o ministério sacerdotal ali no tabernáculo com a vista grossa do seu pai. E isso foi tão grave, mas tão grave, que aborreceu tanto ao nosso Deus, que a Bíblia diz que Deus decidiu em matar aqueles meninos. Pois é. E Samuel, ele foi levado para viver no meio desse contexto todo. E eu quero dizer para você, meu querido, que ele foi levado para lá menino. Ele tinha tudo para ser influenciado negativamente pela vida daqueles filhos dele, mas não foi. Eu quero que você abra a sua Bíblia e leia comigo. Olha que texto maravilhoso que nós lemos aqui no capítulo 2 de 1 Samuel. Olha bem o que diz.
verso 26, capítulo 2, 1 Samuel. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Não é lindo você ler isso? Né? Ó, eu quero dizer para você que eu grifei esse versículo da minha Bíblia. Eu grifei. Sabe para quê? Para mim nunca pudesse passar aqui, folhear esse livro e passasse direto nesse versículo. Samuel crescia. Mas ele não somente crescia. E como é gostoso ver nossos filhos crescer, não é? É muito legal. Eu me lembro que lá na minha casa, às vezes, eu fazia quando o desejo para mostrar para eles o dia a dia deles, como eles iam crescendo. Eu colocava eles em pezinho virado de costas para a parede, pegava um lápis e fazia um risquinho. Né? Aí passava ali 1 mês, 2 meses, eu voltava com ele lá e colocava lá, olha, meu filho, quanto você cresceu. Olha que legal, ver crescer. Mas o fato aqui é que a Bíblia ressalta que ele não somente crescia, mas ele crescia e ele era agradável. Olha a ordem, ele era agradável. Ou seja, Deus olhava para ele e tinha prazer de olhar para ele, porque tudo quanto ele fazia, como menino ainda, né? Ainda aí na sua adolescência, tudo quanto esse menino fazia, ele agradava ao Senhor. Deus ficava satisfeito com esse menino. E ele poderia fazer tudo diferente, conforme eu já disse, mas ele não, ele determinou em ser diferente, mas positivamente. Ele decidiu em não ser igual aos filhos de Eli. Ele decidiu ser diferente. Então, primeiro, ele quer agradar ao Senhor. E depois, o que nós vemos aqui? Ele era agradável também às pessoas. Não é? Muitas vezes nós invertemos. Nós queremos agradar as pessoas. Fazemos conivência com elas. Compactuamos com elas. Damos presentes para elas. Conquistamos essas pessoas. E não importa a forma como vamos conquistar. Investimos tudo que a gente pode para poder ganhar a simpatia das pessoas. E, às vezes, isso acontece até com as nossas lideranças da igreja. A igreja ela tomou um rumo totalmente diferente. Por quê? Porque, às vezes, os pastores querem, primeiramente, agradar ao seu público, querem agradar os seus assistentes, querem agradar as pessoas para que elas não vão embora, para que elas não vá embora, que elas fiquem. Não é? Então, primeiro precisa agradar as pessoas. Não importa se vai desagradar a Deus, mas quer agradar as pessoas. Samuel era diferente. Já desde menino, ele decide que quem ele precisa agradar primeiro era o Senhor. E aí, as pessoas que estavam ao seu redor não tinham um título negativo para eles, como eram os filhos de Eli. Os filhos de Eli eram considerados como os filhos do diabo, como os filhos de Belial. Mas Samuel não. Samuel era agradável a todas as pessoas aquilo que ele estava fazendo. Vemos também um outro versículo que eu preciso compartilhar com vocês, que é o capítulo 2, o verso 18. Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode. Muitas vezes, quando a gente pensa assim, que Ana foi levar Samuel para lá, para que ele ficasse lá somente limpando, né, o tabernáculo, varrendo lá alguma sujeira, alguma poeira que estava ali sobre o pó. Não, nós já o vemos aqui vestido com as vestes de um sacerdote, sendo ele ainda bem jovem. Tem um outro versículo também que eu grifei na minha Bíblia para compartilhar com você nesse momento. E crescia Samuel, que é o capítulo 3, o verso 19. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Isso que é o mais difícil naquele que fala em nome de Deus.
Essa é a parte mais difícil daquele que ministra em nome de Deus. É a parte mais difícil aquele que usa a Bíblia para falar a respeito de Deus. Sendo com que, quando ele termina de falar, a sua palavra tenha credibilidade de saber que ela está em conformidade com aquilo que Deus mandou ele falar. E Samuel foi tão fiel na exposição, na transmissão da palavra de Deus, desde o menino até a sua velhice, que Deus honrou a sua palavra, dizendo que nenhuma palavra que ele tenha dito caiu por terra. Ou seja, Samuel nunca mentiu perante os homens naquilo que Deus o mandou falar. Muito legal. Queridos, eu queria ter tempo suficiente aqui para poder continuar essa palavra, mas nós temos o nosso horário. Então, eu quero dizer uma coisa para vocês. Uma coisa que me deixa curioso, muito embora a palavra de Deus, a gente não pode ter curiosidade, porque a Bíblia nunca satisfaz curiosidade da gente, né? É uma força de expressão minha aqui. Mas eu queria uma coisa que me intriga. Como pode um homem como Samuel, que quando chega no final, ele reúne o povo e diz assim, olha as minhas mãos, veja em que eu defraudei vocês, em que eu falhei com vocês, como juiz, como profeta e como sacerdote. Olha bem que Samuel exerceu 3 funções distintas, e todas elas carregadas de grandes responsabilidades. E ele termina a sua história dizendo isso. Mas olha, queridos, que situação difícil agora nós encontramos na vida de Samuel. A primeira delas, eu fico pensando, se eu perguntasse a você agora, você sabe o nome da esposa de Samuel? Opa! Se eu tivesse ali com vocês, né, no tempo, eu ia falar assim, gente, mas que silêncio. Mas parece que esse silêncio está repercutindo aqui, porque o microfone de vocês estão desligados. Mas certamente esse silêncio vai durar um bom tempo, né? Porque se você me perguntar o nome da esposa de Samuel, sinceramente, eu não sei. Eu não sei. Eu não me lembro do nome dela. Mulher. Pessoal, acho que a gente perdeu a comunicação com o Lucir. A gente vai tentar entrar em contato novamente. Marina, tira seu vídeo, por favor. Só um momento, pessoal. Pessoal, só um momento, a gente perdeu a comunicação com o nosso irmão e a gente está tentando retomar de novo, tá? Só um momentinho.
Só um momentinho, tá, pessoal? O pessoal que foi entrando aí, tá? Cuidado que vocês apertam o vídeo e vocês cortam o vídeo do Locir, tá? Só um momento, Locir, vou colocar você novamente aqui, tá? Só um momento. Só um momentinho. Tá me ouvindo aí? Sim. Agora sim, pode falar. Isso acontece. Eu pensei que já tinha me mandado embora nessa hora. Muito legal. Aqui, então voltando ao caso de Samuel aqui, nós não vemos aqui mencionar o nome da sua esposa. Então parece aqui que isso aqui fica um ponto de interrogação nesse ministério tão amplo e tão valioso de Samuel. Uma outra coisa também que me chama muita atenção aqui é com relação ao comportamento do povo no final da vida de Samuel. Porque o povo reúne com Samuel e diz para Samuel assim, olha, nós queremos ter um rei sobre nós. Porque você já envelheceu e você não tem mais condições de continuar julgando sobre nós. E os seus filhos, cujo nome deles, um deles é Joel, não é isso? Joel, e o outro, eu não estou me lembrando aqui, o nome do outro filho de Samuel. Só sei que ele tinha 2 filhos. Então o povo diz assim, olha, e os seus filhos, eles não podem julgar entre nós. Por quê? Porque os filhos de Samuel seguiram os mesmos passos dos filhos de Eli. Ou seja, eles não andaram nos caminhos de seu pai. Eles não andaram nos caminhos do Senhor. E por essa razão, isso levou os filhos, o povo de Israel, a pedir sobre eles um rei. Isso foi desagradável para o Senhor. Porque, na verdade, o que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo é rejeitando o governo de Deus. Quem teria que decidir isso era o Senhor, e não o povo, não é? Então, eles descartam o governo do Senhor para ter aqui um governo totalmente diferente. Então, os nomes dos filhos de Samuel eram Joel e Abias, não é? Joel e Abias. Eram os 2 nomes, eram os nomes dos 2 filhos de Samuel. Então, eles não seguiram os passos do seu filho. Então, eu quero encerrar a nossa fala exatamente aqui. Como pode um homem como Samuel não conseguir fazer com que os seus filhos andassem na presença do Senhor? Hoje eu li um assunto interessante, né? Um assunto científico, que diz, né, que a genética dá a um filho 1.800 características, entre elas o seu próprio caráter, não é? Aí eu fiquei pensando, gente, o que é isso? A criança já nasce, né, com 1.800 características. Olha bem, então agora eu não quero entrar também nessa questão, mas aonde que Samuel errou? Ou então até mesmo, né, alguns dos pais que estão nos ouvindo, que no percurso da vida, aí, no relacionamento, na criação dos seus filhos, perderam os seus filhos para o inimigo. Os seus filhos foram seguir outros caminhos diferentes. Não é? É muito triste isso, porque uma vez, nas minhas viagens, eu fui hospedado em uma casa de um presbítero, onde iria passar ali alguns dias pregando o Evangelho. E a primeira coisa que o presbítero fez comigo, quando eu entrei na casa dele e fui para o quarto que ele me indicou,
ele me deu uma chave do quarto e disse para mim assim, irmão Loci, é com tristeza que eu quero falar para você, mas todas as vezes que você sair do seu quarto, você tranque o quarto e leva a chave com você. Aí eu fiquei assim, preocupado com aquilo, mas não quis perguntar a razão, mas aí ele quebrou aquele momento impactante ali e disse para mim assim, é porque eu tenho um filho, que ele é viciado, que ele é um drogado, e que ele tem esse mau hábito de pegar as coisas de casa para poder comprar droga. Sinceramente, querido, eu saí dali muito triste, porque eu fiquei pensando assim, meu Deus, como pode, né, um presbítero com tanta responsabilidade numa igreja e não ter ao seu lado um filho que primeiro tenha sido salvo através do seu testemunho, da sua palavra. Uma coisa que me encanta nas Escrituras é quando eu vejo que Noé, na sua pregação, ele não conseguiu salvar ninguém, mas uma coisa ele conseguiu salvar: os seus filhos, a sua família, né? Quer dizer, somente quem ouviu a sua palavra e que acreditou, que creu na sua mensagem, foi a sua família. Agora, Samuel não conseguiu fazer isso. Não me pergunte qual foi o erro de Samuel, mas quando eu olho aqui essa informação de que a genética dá a um filho 1.800 características, eu posso entender por que Deus se preocupou tanto com a forma como os pais educam seus filhos. E eu quero encerrar lendo com você, rapidamente, aqui para nós fecharmos, o que está em Deuteronômio, capítulo 6, você conhece muito bem. Eu não estou trazendo nenhuma novidade, nem para você e nem para todos aqueles que estão nos ouvindo agora. Deuteronômio, capítulo 6. Olha bem o que está dizendo aqui. Verso 3. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno, olha bem, não é uma opção que Deus está dando ao povo de Israel, é uma ordem. Por 2 vezes consecutivas, nós estamos vendo Deus falar aqui, ouve. Primeiramente, os pais têm que amar o Senhor de todo o seu coração, e ele tem que dar esse testemunho aos seus filhos, e ele então tem que dizer aos seus filhos, ele vai intimar aos teus filhos, delas falarás assentado, verso 7, em tua casa, e andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te, também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Olha só, quando Deus introduziu o povo de Israel, né, na sua terra, a primeira ordem que Deus dá aos pais é essa. Você tem filho? Tem. Então você vai fazer assim com ele. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso é desgastante demais. Parece que os pais modernos de hoje não estão dispostos a pagar esse preço. É muito mais fácil você contratar aí uma babá eletrônica, né? Tem tudo quanto é tipo de métodos para poder trazer ali distração para os filhos. É muito mais fácil você colocar o seu filho na creche às 7 horas da manhã e pegar às 6 horas da tarde, às 7 horas da tarde, não é verdade? É muito mais simples isso do que fazer esse investimento, não é? Nós não temos nas Escrituras dizendo que todos os filhos de qualquer presbítero, de qualquer pastor, de qualquer crente, que ele tem que ser um crente, que ele tem que ser um salvo. Não temos isso nas Escrituras, não é? Mas temos trazendo essas formas que temos que educar os nossos filhos, não é? Mas atenção,
Mas eu quero dizer para vocês que eu fui criado no lar de pais analfabetos. Mas que a minha mãe, ela investiu tudo o que ela podia para salvar os seus filhos. E conseguiu implantar no coração e na mente dos seus filhos, inculcando na mente deles, por mais que nós quiséssemos sair da presença do Senhor, foi tão bem inculcado em nós que nós nunca conseguimos viver uma vida profana, completamente afundados e atolados no pecado. Então, eu queria dizer para você, querido, não importa o que está acontecendo com você. Se você já se perdeu ao longo do caminho, ainda dá tempo, né, de você rever esses conceitos e trazer para você, para os seus filhos, uma educação mais profunda da palavra do Senhor. Isso traz desgaste, isso traz cansaço. Levantar de madrugada e ensinar filho, educar filho. Uma das coisas mais doloridas para um pai e para uma mãe é disciplinar duramente um filho. Sabe por quê? Porque isso nos traz muita dor. Mas é melhor ter dor agora na disciplina do que ter um sofrimento lá na frente, mais tarde. Não sei qual foi a situação de Samuel, mas ele ganhou tudo que poderia ter ganhado. Ganhou guerras, batalhas, venceu gigantes e mais gigantes. Mas uma coisa ele não conseguiu na sua vida: conquistar os seus filhos para dar sequência ao ministério profético, sacerdotal e de julgamento para o povo de Israel através de seus filhos. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe. Eu vou encerrar com mais um hino. Muito obrigado pela paciência. Desculpa aí os minutos que eu passei, tá bom? Deus abençoe a todos. Vou encerrar com mais um hino. Toda vez que na infância viajava com meu pai, logo estava cansado a chorar. Mas meu pai me acalmava com muito amor. Filhinho, estamos indo ao lar. Indo ao lar, estou indo ao lar. Eu não quero ficar aqui. Já posso avistar o celeste país. Louvo a Deus, estou indo ao lar. A história do mundo está chegando ao final. Logo Cristo virá me buscar. Que alegria terei ao ouvir sua voz. Filhinho, estamos indo ao lar. Indo ao lar, estou indo ao lar. Eu não quero ficar
já posso avistar o celeste país. Louvo a Deus, estou indo ao lar. Glória a Deus, estou indo ao lar. Muito obrigado, irmão Lucir, por esse recado vindo do trono de Deus. Um assunto tão antigo, mas tão atual, tão deixado de lado, mas tão necessário, principalmente nesse mundo que nós vivemos, onde o desrespeito, onde a crueldade, onde, como você diz, os pais têm entregado os seus filhos às babás eletrônicas, até mesmo para ajudar a dar um celular para ele, deixa que ele se vire. Mas não é o que a palavra de Deus requer de nós, não. Então nós louvamos a Deus por mais este alerta da palavra do Senhor para os nossos corações. Muito obrigado, irmão. Um abraço a todos de Guarapari, Erli, família. Nós louvamos a Deus por vocês. Queremos agradecer também pelos nossos irmãos que estão conosco, Aguimar, Eduardo Marques, Rubens Fortuna, os irmãos lá de Clube de Campo, Cibele, todos aqueles que têm nos acompanhado. E Deus tem sido bondoso e tem nos agraciado com essas palavras que seguramente têm falado aos nossos corações. Queremos apenas lembrar mais uma vez que no próximo domingo, então, estará conosco o nosso irmão Júnior Junqueira, lá de Uberlândia. Ele estará falando também da palavra do Senhor. Então, a partir daqui, o Misael, ele vai eleger alguns para encerrar a oração. Lembrando daqueles que têm cuidado, têm praticamente entregado as suas vidas para cuidar de vidas de pessoas desconhecidas. Então, vamos lembrar dos nossos médicos, enfermeiros, socorristas, pessoas que têm exposto suas vidas todos os dias em favor da vida. Que Deus os abençoe e que seja um alvo das nossas orações, tá bom? Deus os abençoe. Misael, agora com você. Vou pedir para o nosso irmão Eduardo Marques. Você está ouvindo a gente, Eduardo? Alô? Foi embora. Saiu? Saiu? Está aqui. Eduardo? Binho? Alô? Oi. O Eduardo Marques está aí, Misa. Eduardo, você pode orar para a gente? Deixa eu só localizá-lo aqui. Liberou o som já. Já liberou? Então vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, porque apesar desse tempo que nós estamos vivendo de separação física, mas nós podemos estar unidos através desse instrumento, da internet. Te agradecemos, ó Pai, pela palavra que nós hoje ouvimos, o exemplo precioso de Samuel, uma pessoa que foi criada cuidadosamente pela sua mãe, uma pessoa que foi criada nos caminhos do Senhor, e que por isso pode ser um grande servo teu, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, porque na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós temos essa comunhão pelos irmãos que participaram do culto dessa noite, que com certeza foram abençoados tanto pela música, pelas mensagens dos hinos, como também pela palavra preciosa que nos foi trazida esta noite, ó Pai. Que tu possas abençoar a cada um de nós e que nós realmente possamos ser estimulados a aproveitar bem esse tempo no qual nós nos sentimos isolados uns dos outros. Mas, sem dúvida, a tua presença preciosa está com cada um de nós. Portanto, ó Pai, vem nos abençoar, vem
dar a tua porção de bênção a cada pessoa que participou do culto desta noite. É o que nós te pedimos, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então. Pessoal, vocês estão ouvindo? Agora sim. Agora sim. Ok. Ô, Misa, o seu som tá desligado, é isso mesmo? Sei que... Foi que eu desliguei aqui, desculpa. Pode... Olha pra gente, ensinar pra gente. Ah, tá bom. Tá bom? Tá? Pegando isso que o nosso querido irmão Lúcio falou, enquanto ele falava, ele tocou num ponto interessante sobre o fato de muitas vezes não perpetuar, né? O filho não seguir os caminhos do Senhor. E quando a gente vai para o livro de Crônicas, livro de Reis, ali é um retrato fiel de que isso realmente pode acontecer, né? Mas como ele disse, a gente tem que focar nosso trabalho, conforme Deuteronômio 6, de ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. Eu tenho duas pequenininhas aí. Preciso das orações dos irmãos e também do meu trabalho aqui. Então vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós te damos graças por essa oportunidade que o Senhor nos deu nessa noite de ouvirmos uma porção da Tua Palavra, uma porção daquilo que o Senhor deixou para nós como instrumento, como um manual de conduta, tanto para as nossas vidas quanto para o ensino e repreensão e instrução dos nossos filhos também, como foi mencionado nessa noite. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê capacidade e condições de primeiramente buscarmos o Senhor para nos enchermos da Tua graça, do Teu poder, do Teu Espírito, para que assim nós possamos, com as nossas vidas, transmitir aquilo que o Senhor tem colocado primeiramente nos nossos corações. Que nós não venhamos ser simplesmente propagadores, mas que nós venhamos ser muito mais do que isso. Nós venhamos ser exemplos para os nossos filhos daquilo que nós os ensinamos. Não só para os nossos filhos, mas para aqueles que estão ao nosso lado e que aprendem com as nossas vidas. Que nós possamos estar mostrando o Senhor em todas as nossas atitudes, em todos os nossos momentos, em todo momento, com todo o nosso trabalho, com o nosso esforço, mostrando o Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Te agradecemos pela vida do nosso querido irmão Lucir, que o Senhor continue derramando as suas bênçãos sobre a sua vida, sobre o seu ministério. Sabemos que por conta desse problema que tem acometido não só o nosso país, mas todo o mundo, ele tem se restringido da saída para pregar, mas que o Senhor continue capacitando o teu servo para que quando esse momento passar, ele continue sendo usado pelo Senhor a propagar o teu evangelho pelos rincões desse país. Pedimos por cada um de nós que o Senhor dispense a sua bênção e a sua graça para aqueles que estão trabalhando em casa, para aqueles que estão se deslocando para o seu serviço, que o Senhor esteja protegendo e amparando os nossos queridos. Oramos pelos nossos governantes, esses homens que têm tomado decisões, que têm impactado diretamente o nosso modo de viver, e que o Senhor esteja dando sabedoria a eles, ó Pai. É o que o apóstolo Paulo pede para nós, que nós oremos por eles. Então nós queremos pedir que o Senhor esteja abençoando a vida desses homens. Sabemos que muitos deles não têm sequer uma intimidade ou um conhecimento de quem o Senhor é, mas sabemos que o Senhor pode falar através de pessoas que estão próximas e pode falar o coração deles também. O Senhor é o Senhor dos senhores, o Senhor é detentor de todo o poder. Te pedimos, como foi mencionado pelo meu pai no início também,
por todas as pessoas que estão à frente, no campo de batalha, cuidando das pessoas, estão envolvidas diretamente com pessoas doentes. Essas pessoas têm muitas vezes abdicado das suas famílias, têm vivido em lugares distantes das suas famílias, pelo risco de contaminação dos seus. Pedimos que o Senhor esteja dispensando a sua graça. Como diz a tua palavra, aqueles que manifestam que estão fazendo algo já receberam a sua dádiva. Mas aqueles que estão trabalhando no anonimato, o Senhor há de recompensá-los, e nós sabemos disso. Nós pedimos que o Senhor continue abençoando a vida de cada um deles, dos enfermeiros, médicos, essas pessoas que estão na frente de trabalho aí, ó Pai. Nós oramos por todos nós, pedimos que o Senhor nos dê uma boa noite e um bom restante de semana, protegidos e guardados. E se até domingo que vem o Senhor não voltar, que nós possamos mais uma vez estar aptos a ouvir a tua palavra. É isso que nós pedimos no precioso nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Pessoal, obrigado então a todos. Mais uma vez agradecemos ao nosso irmão Luci. Tá bom? Muito bom a mensagem. Para aqueles que chegaram atrasados depois, essa mensagem ela vai estar disponível lá no nosso canal no YouTube, tá bom? A gente vai mandar já hoje à noite, então amanhã cedo ela já vai estar lá disponível para você rever mais uma vez a mensagem do nosso irmão Luci. Antes de eu abrir aqui o microfone em todo mundo, para a gente fazer aquela nossa baguncinha santa, né? No próximo domingo, pessoal, é o nosso irmão Júnior Junqueira. Irmãos, nossa reunião começa às 7 horas. Então, assim, se você entrar depois das 7 horas, quando você entrar no Zoom, como ele vai estar lá no Belo Horizonte, né, se você entrar no Zoom depois das 7 horas, você tem uma opção lá de entrar sem o som e sem a imagem. Se você entrar com qualquer um deles ligado, você acaba atrapalhando a mensagem. Então, quando você acessar o Zoom, entra sem o som e entra sem imagem. Tá bom? Porque hoje várias pessoas entraram atrasadas e acabou aparecendo aqui cortando o nosso irmão possível. Tá bom? Então, no próximo domingo, quando você fizer isso, né? Mas tem que entrar antes das 7 horas, tá bom? Então, eu vou liberar aqui para todos vocês agora. Agora vocês podem se ver aí. Vou liberar o som para vocês. Tenham todos uma boa noite, tá bom? Tá liberado aqui. Agora vocês podem falar à vontade. Boa noite, Luci. Boa noite, Eline. Deus abençoe. Bom, Zezinho. Lisa também. Eu aqui. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Fique com Deus aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Deus abençoe. Boa noite, pessoal. Beijão para todo mundo. Pastor, estava dormindo. Ana Gleice. Marcos, estava dormindo. Quer acordar, né, rapaz? Fala, Roberto. Você está no escuro. Boa noite, galera. Por que, Rosa? Boa noite. No carro, por isso que eu estou no escuro, estou no carro. Ah, tá. Entendi. Isso aí, tá bom. Máscara para velho. Sim. Os irmãos. Ô, Daniel. Agora você está acordado, né? Marcos, você acordou agora, Marquinhos? Aí. Ele não acordou ainda. Agora sim. Shalom. A Érica. Irmão. Oi, Maria. Oi. Oi.
Oi, Maria. Eu tô com um elástico Zezinho. na máscara, Maria. Oh, meu Deus. Zezinho, como que você está, Zezinho?